Muito bom dia! Quinta-feira, dia 10, né? Já é 10 de julho. Eu espero que você esteja bem, porque hoje nós vamos acender a sua chama. Se você não estiver bem hoje, você vai sair bem dessa live. E isso eu prometo, porque o fogo vai acender aqui hoje. Se tem alguma chama aí se apagando, hoje vai se acender, porque nós vamos colocar lenha nesse fogo aí. Hoje é dia de esquentar. Pode estar o frio que tiver, na onde você estiver, que hoje vai esquentar, gente. Hoje precisa esquentar. Não há frio que vai suportar o fogo que você vai acender aí do outro lado. Então, pega o seu café pra gente começar essa manhã da melhor maneira possível. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos com tudo, Titi. Vamos que vamos. Eu espero que essa quinta-feira seja realmente aquecida em nossos corações, porque muitas vezes a gente fica buscando lá fora, né? Lá fora o que precisa para poder acender a chama. Às vezes a gente quer que as coisas andem bem pelo que acontece no externo. E aí quando a gente sai para esse lugar, a gente só se decepciona. Porque o papel para manter tudo no lugar não é do outro. A gente não pode colocar no outro a responsabilidade da nossa vida. Então, se você hoje não está aquecido, aquecida, se você hoje está dependendo do outro para que você tenha aí uma vida mais aquecida, meu pai, quero te dizer que as coisas não vão caminhar bem. Porque a gente não pode colocar a responsabilidade das nossas vidas na mão de ninguém. É responsabilidade nossa. E nós vamos falar de uma palavra, de uma passagem que está no livro de Levíticos, capítulo 6, que fala exatamente isso. A gente precisa parar de viver uma vida de mentira, sim. Porque a gente fica tentando viver uma vida que às vezes nem tem sentido para nós. Entende? Às vezes a gente fica buscando lá fora as coisas para nos distrair. Porque às vezes você já sabe o que precisa fazer, você já sabe todos os passos que você precisa tomar. E aí quando você sai para fora sem estar fortalecido, você se distrai. Você muda de caminho. Você vai no papo do outro. Às vezes você nem precisa de ninguém para te dar conselhos, porque o próprio Deus já falou o seu coração. A própria palavra do Senhor já falou o seu coração. E aí você sai para ter mais validação das pessoas. E é nesse momento que a gente se perde. Quando a gente sai para buscar validação, quando a gente sai para nos aquecermos, esperando no outro a resposta, muitas vezes a resposta já está dentro de nós. Então presta atenção, tudo na vida precisa de manutenção, ok? Você dorme hoje, precisa arrumar a cama, manter ela em ordem, né? Saiu, teve seu dia, precisa voltar, precisa tomar banho. Todos os dias você precisa escovar seus dentes, não é mesmo? Todo dia precisa comer, todo dia precisa fazer as atividades diárias. Ok. E todo dia você precisa aquecer o seu coração. Todos os dias você precisa fortalecer o seu espírito. Porque senão a gente vive no automático da vida. E é aí que mora o maior perigo. Porque quando a gente está fraco espiritualmente e a gente sai para o mundo para fazer as nossas atividades, é muito fácil a gente se distrair, a gente se corromper. E aí por isso que muitas pessoas ficam tentando viver a vida do outro, fica tentando viver para agradar o outro, fica tentando fazer as coisas que às vezes nem quer fazer para poder ser aceito, aceita na vida do outro. Meu Deus, parou por aí. Parou por aí. É hora de sair do muro. É hora de sair de cima do muro. É hora de se posicionar. Saber quem você é e se posicionar.
Mas para isso é preciso estar forte. Forte fisicamente, sim, porque a gente precisa cuidar do corpo. Espiritualmente, porque se você não estiver bem espiritualmente, você não vai dar conta das cargas que vão chegar. E alma, gente, alma. Muita gente fala, passa despercebido pela alma. A alma é aquilo que você carrega. E aí, se você tem feridas do passado, se você tem feridas que as pessoas vão colocando, se existem coisas ali que você precisa tratar, se você não trata, infelizmente, isso também abala as estruturas. Então a gente precisa fortalecer todos os dias corpo, espírito e alma, porque senão a gente não consegue dar conta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Livro de Levíticos, capítulo 6, a partir do versículo 8. O Senhor dá uma ordem clara. E assim, não tem como a gente ler isso aqui e não entender o que o Senhor está falando com o povo. Não entender o que Ele está querendo de nós. Não tem como a gente passar por essa passagem e simplesmente viver a vida normal. Porque isso aqui é o que vai trazer pra gente o sustento do dia a dia. Sabe aquele momento que assim parece tudo tá dando errado? Sabe aquele momento que fala assim, poxa, Deus não me escuta? Será mesmo? Será que Ele não está te ouvindo? Será que realmente Ele já não te deu as respostas que você precisava? Só que você insiste ou em ir para outro caminho, ou ficar ouvindo vozes alheias, ou simplesmente não fazer o que precisa ser feito. Colocar lenha no seu fogo. E é sobre isso que nós vamos falar. Diz assim, então o Senhor disse a Moisés, dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Que era o momento que as pessoas saíam para adorar a Deus, ok? Então Deus estava pedindo a Moisés para dar instrução a Arão sobre o dia a dia das pessoas ali quando saíam para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar. Então as ofertas, tudo aquilo que o povo vem trazer, ia ser deixado no altar, até a manhã seguinte. E o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda, ok? Então as pessoas traziam seus holocaustos, se acendia ali o fogo e naquele momento o Espírito Santo vinha para poder trazer as bênçãos para as pessoas. E aqui o Senhor dá a ordem, o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Então vamos lá, para a gente poder refletir sobre isso aqui. As pessoas vão, normalmente, nos holocaustos, acende ali a chama. Na manhã seguinte, como de costume, vestimos as nossas vestes, limpamos o altar, tiramos as cinzas e vamos para o nosso dia a dia. Mas presta bem atenção o que vem logo em seguida, porque é isso que acontece com a gente. Ontem à noite, fiz minhas orações, falei com o Senhor, li a palavra, Ele trouxe algo novo para o meu coração, correto? Na manhã seguinte, eu simplesmente junto as coisas, guardo tudo, visto minhas roupas e vou para o meu mundo. E vou para o lugar, né, de sempre. Trabalho, dia a dia, rotina, ok? E aí, se você não entender o que vai ser dito aqui agora,
a gente acaba se perdendo no meio da confusão. Porque a chama foi apagada, juntou-se às cinzas e tirou. Mas aqui fala que a gente deve colocar as cinzas em um lugar cerimonialmente puro. Porque por mais que o fogo se apagou, ainda há cinzas ali, para nos lembrar do que aconteceu ontem à noite, do fogo que foi aceso ontem à noite. Então, essas cinzas que a gente tem ali no lugar cerimonialmente puro, é para nos lembrar do que aconteceu ontem à noite. Mas aí, logo em seguida, olha o comando. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Mas a gente não acendeu a chama lá atrás, não deixou essa chama acesa, e aí a gente vestiu as nossas roupas, fomos para o nosso dia e levamos as nossas cinzas? Sim. Mas a cada manhã o fogo deverá ser aceso novamente. A cada manhã o altar será mantido aceso. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha a esse fogo. Então, por mais que você acendeu a fogueira ontem à noite, ela pegou fogo, sobrou-se a cinza ali para te lembrar dessa fogueira, na manhã seguinte deve-se acender novamente o fogo, para que o fogo se mantenha aceso durante todo o tempo. Então aqui fala, acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Nunca deverá se apagar. Então, trazendo para a nossa vida hoje, por que a gente fica no alto e baixo? Por que as pessoas estão entrando cada vez mais em ansiedades, em depressões? Por que um dia está bom e outro dia não está? Por que um dia eu levanto feliz e aí basta eu pegar ali o trânsito que eu já acaba a minha felicidade? Porque eu estou depositando tudo na expectativa do outro, no que o outro tem que fazer para mim, no que a situação externa está trazendo para mim. E é aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Você não é quente e nem é frio. Você fica ali na mornidão, de acordo com o que a vida te trouxer. E é por isso que as nossas vidas muitas vezes ficam estagnadas, paralisadas. É por isso que muitas vezes a gente adquire doenças que a gente nem sabe de onde vem, porque a gente não consegue ter essa estabilidade. Isso tudo acontece porque a gente é facilmente influenciado. E sabe por que a gente é facilmente influenciado? Porque a gente está buscando respostas aonde não tem resposta. Você sabia que até as pessoas que você segue no Instagram te influenciam? Aí às vezes você tá cheia de paz, de alegria e tal, e você abre ali o Instagram e vê ataques. Isso já entra no seu coração e você já começa a atacar também. Nem sabe do que a pessoa está falando. Aí só de ouvir falar, só de ouvir dizer, já começa, já muda. Então essas distrações é que afeta o nosso humor, o nosso dia a dia. Aí hora tá quente, hora tá frio, hora tá... Entende? E é isso que Deus está querendo dizer para mim e para você. É tempo de posicionamento. É tempo de parar de viver uma vida de mentira. É tempo de você se posicionar. É tempo de você dizer quem você é. Mas isso você só vai conseguir quando você manter a sua chama acesa todos os dias. É todo dia, gente. Todo
Todo dia você precisa beber água, todo dia você precisa tomar banho, todo dia você precisa se alimentar da comida para não ter fome, enfim, todo dia. E todo dia você precisa se alimentar sim da palavra do Senhor, porque é ela que vai te sustentar. É a presença dele na sua vida que vai te sustentar. Porque senão é muito fácil a gente se corromper. Senão é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Senão é muito fácil eu mudar de opinião. Porque eu nem sei quem eu sou. Eu nem sei por que eu tô aqui. Eu nem sei por que eu faço o que eu faço. Aí eu fico oscilando em cima do muro. E a palavra do Senhor fala em Apocalipse que o Senhor está a ponto de vomitar quem é morno. Sim. Nem é quente e nem é frio. É morno. Imagina uma pessoa morna. Água morna. Ou você se aquece e é quente para suportar os desafios do dia a dia, para suportar o que vai vir, as cargas, se mantém ali. Tampando os ouvidos, tampando os olhos e seguindo a direção sem desviar, colocando o Senhor como o GPS da sua vida. Ou você esfria e aí você já não acredita em nada, você já é ateu mesmo e pronto, vai embora. Agora ficar nessa, ora acredita, ora não acredita, ora faz, ora não faz, ora eu tenho, ora não tenho. Gente, deixando a vida te levar, porque é isso que a gente tem feito. A gente não se posiciona. Eu sei que é duro isso, e é duro para mim também, porque muitas vezes eu me vejo assim. Às vezes eu saio de casa com uma convicção de fazer algo dessa maneira. Aí basta uma conversa com alguém e fala assim, acho que não vou fazer assim não. Eu acho que, né? É assim que a gente faz. Uma conversa que você tiver, se você não tiver convicta daquilo que você quer, daquilo que você precisa fazer, você se distrai. Porque hoje tem muita coisa para roubar a nossa atenção. Então a gente tem que parar de religiosidade. Porque é a religião que nos tira da presença do Senhor. E novamente, não é a religião que vai te salvar ou vai te manter de pé, não. É a sua atitude diária. Porque às vezes a pessoa vai na missa aos domingos, escuta lá a palavra, volta cheio ali, né, do que foi ouvido ali, nas canções que ouviu na missa. Aí quando volta para casa, tudo de novo, reclamação, tudo deixa de fazer sentido. Basta uma fechada no trânsito que você já desestabiliza todo. Não é assim? E essa pessoa nem vai na igreja, nenhuma igreja. Essa pessoa ouve aí, até pela internet mesmo, as pregações, ok. Tô aqui para julgar ninguém não, tô aqui para dizer o que você tem feito com o que você tem aprendido sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus. Aí vai lá, ouve hinos, ouve canções. Não é? Não é assim que a gente faz? Agradece, mas é só naquele momento que está ali. É só naquele momento. E aí quando sai, quando limpa, né? Porque aqui fala, quando você vestir suas roupas normais, pega a cinza e coloca num lugar cerimonialmente puro. Então a chama que você acendeu lá ontem, ouvindo um louvor, falando, escutando talvez uma oração, uma pregação, alguém que você goste, acendeu um fogo em você. Acendeu um fogo. Você sai com paz, você sai com alegria. Fala, hoje meu dia vai ser daquele jeito de... glórias. Mas basta
um pé fora desse ambiente que você não sustenta, que você acabou de ganhar. Então não é sobre religião, sobre igreja, não. É sobre o que você está consumindo, o que você tem consumido. Quando você consome, o que você faz com o que você consome? Porque tudo depende do que você tem consumido. Então tira da sua boca músicas que às vezes não traz alegria para o seu coração. Tira dos seus olhos coisas que às vezes te faz pecar pelos olhos, que te faz querer a vida do outro. Se os seus olhos te fazem pecar, a Bíblia fala, arranque-os. É melhor que você entre no céu sem os seus olhos do que permaneça com eles e não consiga entrar. O que está te afastando de manter esse altar aceso? O que tem te desviado desse lugar de santidade? E santidade, gente, não tem nada a ver com ser pastor, ser freira, ser padre. Não, porque todos nós, nenhum de nós somos santos, né? O único que veio a essa terra, que foi santo e se entregou de corpo e alma, foi Jesus. 100% puro, 100% santo. E às vezes a gente fica com religiosidade culpando o pastor, o padre. Olha lá, fez coisa errada. Sim. Sim. Porque a chama se apagou. Em algum momento, deixou que a palavra viva do Senhor ficasse de lado. Porque todos nós estamos propícios a erros. E tá tudo bem. Desde que você perceba esse erro, volte para o lugar onde você se perdeu, confesse os seus pecados, mude a sua postura e tente caminhar de uma forma diferente. E todo dia tem que fazer isso. Não é só uma vez na semana, que é nos domingos, que geralmente a gente faz isso. Não é mesmo? Aí a gente sai de casa, voa à missa, voa ao culto, toma a Santa Ceia, pego a hóstia, né? Lá no domingo com o padre. Faço tudo bonitinho. Faço toda a cerimônia bonitinha. Mas bastou o pé sair daquele ambiente, acabou. Eu já vou pro mundo. Eu já faço minhas coisas. É como se não houvesse uma junção, entende? E é como eu venho falando. O que as pessoas têm trazido bonito de Deus, família, trabalho, não funciona, gente. Porque Deus não pode ser, de novo, uma tarefa na sua agenda. A presença do Senhor na sua vida não pode ser uma tarefinha. E aí eu vou lá, tenho meu tempo com Deus, leio a Bíblia, oro, choro e vou embora. E deixo Ele aqui. Não, aquele fogo que se acendeu lá no altar, que pegou fogo, que você sentiu a presença dele ali, que você viu, percebeu e tá com você. Por mais que a chama começou a se apagar, pega as cinzas, leva com você, guarda no seu secreto e vai com você essas cinzas para você lembrar do fogo. Aquela lenha que você colocou, pega isso, leva essas cinzas para onde você for, para te lembrar do fogo que aconteceu ontem à noite. E assim que tiver oportunidade, bota a lenha para queimar de novo. Às vezes a gente vai precisar parar o nosso dia para colocar a lenha no fogo, porque as cinzas que queimaram não são suficientes por muito tempo. Então todo dia é dia de fazer a manutenção da nossa vida espiritual, de fazer a manutenção das nossas emoções, daquilo que está lá dentro da alma, deixar sair, porque senão a gente é facilmente corrompido pelo que vem acontecendo no nosso dia a dia.
E para isso a gente precisa sacrificar sim. Para isso a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa, sabe, se você não consegue fazer isso sozinha, busque ambientes que façam isso, que te ajudem nisso. E de novo, gente, não é sobre religião, é sobre ter uma vida espiritual fortalecida. Busque o lugar que te traz isso, mas não fique sendo distraída pelas situações que vem lá fora. Porque assim, hoje, celular tá facilmente levando a gente para um bom ou para o mal, porque depende do que você assiste ali dentro. Se você fica assistindo coisas que gerem em você inquietudes, pensamentos negativos, nervosismo, coisas que não agregam, você facilmente vai ser influenciado por esse ambiente. Então, cuidado até com o que você tem deixado seus olhos verem, seus ouvidos ouvirem. Cuidado com isso, porque é isso que tem atacado você, que tem te deixado se distrair. E aí vem coisas que travam a sua vida e você não sabe o que é, porque você tem deixado entrar pelos olhos, pelos ouvidos e tem deixado sair também pela boca. Porque a boca fala que o coração está cheio. E aí você machuca o outro com as palavras da sua boca. Porque o que sai da sua boca é como uma faca afiada que vai lá no outro. Então deixa a palavra do Senhor entrar na sua vida. As canções do Senhor entrar no seu ouvido. Porque aí você vai proferir palavras boas para o outro. Gente, é tanta coisa que acontece no dia a dia. Às vezes a gente é atacada aí na internet, no trabalho. Se você não tiver com esse fogo aceso, se você não estiver com a sua vida muito bem acertada, você facilmente se deixa levar. E aí você ataca. Da mesma forma que você recebe, você ataca. Mas não é sobre você, é sobre o outro. Se o outro está te atacando, ora por ele, fala, vai em paz, Deus te abençoe. Não revide a um ataque, deixa falar. Não é sobre você, é sobre o que tem nele. Se ele está te atacando é porque a vida dele está pior que a sua. Deixa atacar, deixa passar, deixa ir, não deixa isso apagar a sua chama. Mas isso só será possível a partir do momento que você se posicionar. E qual é o posicionamento que você precisa ter? Olhar o que traz bênçãos para a sua vida. Ouvir o que vai trazer bênçãos para a sua vida. Porque só assim você vai poder falar aquilo que gera bênçãos para a vida do outro. Porque é olho, ouvido e boca que a gente precisa vigiar o tempo todo para ter uma postura melhor, para ter atitudes melhores e para ter uma vida que louva a Deus e não ao mundo. Porque se a gente for olhar para o mundo, toda hora a gente vai mudar de opinião. Toda hora a gente vai mudar. Ora o cabelo anelado, ora o cabelo liso. Ora a boca maior, ora o queixo maior. É assim. Aí a gente vai se moldando aos padrões do mundo. E para que você não se molde e fique louco, louca com esse mundo, cada hora uma coisa, você precisa estar firme. Você precisa colocar lenha no seu altar. Se posicionar de quem você é. Combinado? Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você. Porque todos os dias eu preciso me vigiar muito para não deixar que as coisas externas atrapalhem o que eu tenho tentado construir aqui dentro. Então eu não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para ser a voz da verdade, não. Todo dia eu erro. Todo dia eu preciso me policiar. Todo dia. Porque é fácil a gente sair para o mundo e acabar sendo influenciado.
Então hoje eu estou em um momento que eu quero ser influência para as pessoas, mas uma influência boa, e não me deixar influenciar. É claro que eu tenho as pessoas que eu admiro, que eu sigo, mas eu preciso, até nesse momento, tomar cuidado, porque as pessoas são falhas, e às vezes as pessoas que você coloca no altar como seguidor, às vezes vai falhar e vai te decepcionar. E aí? Porque todo mundo está propício a erros, como eu falei. As pessoas que sobem no púlpito ali têm seus erros também. E se você não estiver muito bem alicerçado, você cai. E aí você se decepciona. Talvez hoje você não vá em nenhuma igreja por causa de decepção, que você sofreu ali dentro. Mas não olha para os homens, olha para Deus. Se aquele ambiente ali te traz esse fogo para colocar no seu altar, não olha para homens, porque as pessoas vão ser falhas. E é aí que a gente se decepciona. Todo dia a gente se decepciona. Todo dia você vai sofrer uma decepção. Então, se o seu altar não estiver muito fortalecido, infelizmente você vai se decepcionar. Ok? Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje. Acenda a sua chama e não deixe o fogo se apagar por consequências que vêm do externo. Você precisa manter a sua chama acesa. Você precisa manter o fogo do seu altar aceso. Vai ter dia que ele vai começar a baixar, mas não deixa. Volta lá onde você se perdeu, para a gente poder conseguir sobreviver a esse mundo até que chegue o dia da glória do Senhor. Porque eu vou te falar, vai piorar. A tendência é piorar. Mas se você não estiver fortalecido, você entra na loucura do mundo. Então mantenha a sua chama acesa, não dependa do outro para manter a sua chama acesa. Porque eu sei que você vai se decepcionar quando você colocar suas esperanças, suas expectativas no outro. Coloque em Deus. Coloque em Deus. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Amo a vida de vocês. Larissa, obrigada por estar aqui também no dia de hoje. Muito obrigada a todos que estão aqui. Não deixe de compartilhar essas palavras diárias com outras pessoas. Talvez hoje tenha alguém desanimado, querendo desistir de tudo. Compartilhe essa palavra para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas. Porque não é só sobre mim, é sobre Deus, é sobre o que Ele quer fazer através de uma simples palavra que pode mudar a vida de uma outra pessoa no dia de hoje, ok? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.